E hoje eu vou estar dando continuidade. Então, hoje é o terceiro culto desse propósito. Nós já falamos, explicamos no primeiro culto sobre o que era a espiritualidade. Falamos do primeiro pecado, que é o orgulho. Falamos aqui a respeito do orgulho. Depois, no outro culto, falamos a respeito da humildade, pois o nosso propósito é falar então do pecado e da virtude. O propósito de nós entendermos então a espiritualidade é entender que nós devemos sair, do estado em que estávamos, andando na carne. Quando Paulo fala de andar na carne em Romanos capítulo de número 8, ele está falando do homem que é destituído de Deus, então, devido ao pecado, já explicamos, o homem ele foi destituído de Deus. Então ele precisa ser resgatado novamente para que tenha novamente então essa natureza divina. Então isso já expliquei para os irmãos em cultos passados a respeito disso. Então o propósito do assunto é que nós venhamos sair de um lugar e ir para o outro, Então eu defini espiritualidade, mais uma vez vou definir aqui nessa noite para que os irmãos entendam o que é espiritualidade. Então, espiritualidade cristã é a maneira de agir inspirado por Deus. Então, guarde isso, amém? E nós vamos ler o texto então baseado para a gente, onde nós estamos falando disso, Romanos capítulo de número 8, onde nós iniciaremos aqui Romanos capítulo de número 8, versículo 4 e o versículo de número 5. Então a espiritualidade cristã é a maneira aí que nós passamos a agir, a viver, inspirado agora pelo Espírito Santo. Se antes estávamos destituídos de Deus e éramos governados pela carne, a partir do momento que nós então aceitamos a Cristo, tivemos um encontro com Jesus, nós passamos agora para um outro estágio, se essa é a palavra correta, Então, agora a ser influenciado não mais pela nossa carne. Então, Romanos capítulo de número 8, onde nós vamos aqui iniciar, diz assim: portanto, que estão na carne não podem agradar a Deus. Então, estar na carne aqui, irmão, não é você estar vivendo, por exemplo, como em Gálatas capítulo de número 5. Estar na carne aqui é você estar destituído da salvação, é estar sem a presença do Espírito Santo, é ainda não ser um crente, Então, nós precisamos entender que aqui, portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Então, os que estão na carne aqui são aqueles que ainda não receberam Jesus como seu Salvador. O versículo posterior a esse, eu li o versículo de número 4, Não, eu li o versículo de número 8. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Mas vamos ler o 4 e o 5. Para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Observe que aquele que está na carne não pode andar, não pode agradar a Deus. Mas nós não estamos na carne, nós estamos agora andando segundo o Espírito. Então é importante entender isso. Olha só, para que a justiça se cumpra, em nossa vida. Então, o versículo de número 4, o versículo 5 ainda diz: porque os que estão na carne se inclinam para as coisas da carne. Então, estar na carne aqui, não se esqueça que você ainda está vivendo no mundo, longe de Deus, não ter se convertido. Então, o texto aqui vai dizer que nós, isso já é diferente para aquele que já é salvo na pessoa bendita de Cristo, porque os que estão
segundo a carne, inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Então, nosso propósito aqui é entender que a espiritualidade é você viver debaixo da influência do Espírito Santo. Entende? Uma coisa é você aceitar a Cristo. Expliquei isso, os 3 tempos da salvação: passado, presente e futuro. Salvação no passado é a justificação. Você foi justificado, você foi salvo. Salvação no presente, santificação. É esse processo que nós estamos falando aqui. Não é simplesmente você aceitar Jesus e você agora não se envolver, se relacionar e ser guiado, direcionado pelo Espírito Santo de Deus. Então, nós precisamos entender essa verdade. Então, espiritualidade é ter um novo procedimento. Olha só, e esse procedimento ele não é baseado mais na nossa vontade, na nossa carne. Aquilo que Paulo diz: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Ou seja, a minha vida agora não é mais influenciada pela minha vontade, ela é influenciada pelo Espírito de Deus. Então, nós precisamos entender isso. A verdadeira espiritualidade, ela não pode brotar de nós mesmos, ou por meio das nossas ações. Então, eu falei muito para os irmãos aqui dessas quartas-feiras sobre os fariseus, que Jesus combateu muito a espiritualidade deles. Por quê? Porque a espiritualidade farisaica, ela era apenas de aparência, ela era apenas visível aos olhos. E de repente, quando Jesus ele entra no cenário, ele vai falar de uma espiritualidade mais profunda, algo interior, que brota verdadeiramente desse relacionamento com o Espírito Santo, que não pode ser feito por si mesmo. É impossível que você consiga isso se não for através do Espírito Santo. Então, a verdadeira espiritualidade, ela não nasce do seu esforço, ela nasce do poder do Espírito de Deus atuando em sua vida. Vamos ver isso? João capítulo 16, versículo de número 13. João capítulo de número 16, versículo de número 13. Então, você que está aqui nesta noite, entenda isso, irmão. Veja a importância do relacionamento com Deus. Olha só a importância. Por quê? Porque nós vamos ver que a espiritualidade, ela vai além das aparências. Ainda que a nossa aparência, com toda certeza, vai ter uma relação com a nossa vida interior, porque quem interiormente, irmão, está saudável, é claro que ele não vai ficar, exteriormente de uma maneira que seja contrário àquilo que o Espírito Santo de Deus ele gera na nossa vida. Mas a espiritualidade, ela vai além das aparências. Às vezes nós olhamos e achamos a pessoa espiritual simplesmente por causa da sua estética, simplesmente por causa da sua aparência, mas às vezes interiormente, o seu coração, essa pessoa, ela foi salva sim, porém ela não desenvolveu essa santificação, esse crescimento nesse sentido que nós estamos falando da espiritualidade cristã. João capítulo de número 16, versículo de número 13. Então, Jesus ele vai dizer a respeito do Espírito Santo. Aí ele diz assim: mas quando vier aquele Espírito, olha só, da verdade. Então, observe que Jesus ele vai para o Pai, mas nós não ficaríamos órfãos, ele enviaria o teu Espírito. E aí o que acontece? Olha a consequência. Ele diz assim, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Então, observe que o Espírito Santo, ele veio habitar dentro de nós. Então, é mediante ele, não é mediante as nossas ações, as nossas forças. Por isso que eu disse para os irmãos que Paulo, com os Colossenses, ele disse a respeito de não comer tal coisa, de guardar o sábado ou alguma coisa
nesse sentido, como se isso fosse algo espiritual. Eu falei numa dessas quartas-feiras a respeito disso, e aí Paulo vai dizer que isso até tinha a aparência de sabedoria, mas não era nada mais, nada menos do que doutrinas humanas. Ele diz vindo do homem, que tinha a aparência de espiritualidade, mas verdadeiramente ali era algo apenas aparente. Então, meus irmãos, entendendo isso, nós começamos a falar que nós temos uma natureza tendenciosa para o pecado, e nós então precisamos compreender que não é porque aceitamos Jesus que algumas pessoas terão uma mudança de imediato. Não, nós vamos ter um processo. Eu disse para os irmãos que esse processo ele leva a vida inteira, até Jesus vir, nós morrermos, ou a igreja ser arrebatada. Mas enquanto estivermos aqui, nós vamos estar nesse processo. Esse processo ele não pode parar. Paulo diz assim: não que já haja alcançado, mas uma coisa faço, que me esquecendo das coisas para trás, eu sigo para o alvo. O alvo é ser como Jesus. Esse tem que ser o nosso objetivo. Cristo é o nosso padrão. Então hoje, o que eu vou falar é a ira. Então hoje eu vou falar da ira, para nós entendermos a verdadeira espiritualidade, e que às vezes isso está enraizado dentro de nós. Então vou falar um pouquinho hoje a respeito da ira. A virtude da ira é a mansidão. O pecado é a ira. Nós temos que sair da ira e ir para a virtude. Só que nós não vamos sozinhos. Eu estou dizendo que quem é o agente transformador é quem, irmãos? O Espírito Santo. É o Espírito Santo de Deus que vai fazer isso na nossa vida. E isso é mediante a palavra de Deus, mediante a oração, mediante o jejum, mediante a comunhão na igreja, a participação com os irmãos, mediante isso. Então é importante que a gente entenda. Então eu falei a respeito do orgulho, falei que existem cristãos que são orgulhosos, mas falamos da virtude, a humildade. Então hoje eu vou falar aqui a respeito da ira, certo? Então, primeiro deixa eu definir o termo ira dentro da Bíblia. Observe, o termo ira denota um sentimento de inconformidade, indignação por alguma injustiça ou coisa semelhante. Então observe que a ira, ela denota um sentimento. Então ira é um sentimento, assim como o amor, entende? Então é um sentimento. O dicionário Webster define ira como emoção excessiva, olha só, no campo do sentimento, paixão despertada por um sentimento de injustiça ou erro. Essa injustiça pode ter sido contra nós ou contra outra pessoa. Observe que os psicólogos dizem, ou definem, ou descrevem a ira. Como os psicólogos descrevem a ira? Como um estado emocional que varia em intensidade, passando de uma leve irritação à fúria e à raiva intensa. Então pode começar em uma simples estado emocional de raiva e chegar a um estado colérico aí de intensa fúria. Então, na Bíblia, quando a Bíblia, irmãos, ela fala da ira, sempre nós vamos ver aqui a referência bíblica falando da ira como raiva, fúria e indignação. E na maior parte, biblicamente falando, às vezes que a Bíblia fala da ira, é considerado como algo errado. Por exemplo, abra aí por favor, me acompanhe. Salmos 37, versículo de número 8. Então, nós estamos aqui primeiro definindo o que é a ira, para que possamos entender como vencer a ira, já que esse é o nosso propósito, aqui nesta noite. Então, sempre que a Bíblia, ela descreve a ira, toda vez, nós vamos ver que existe um tipo de ira
que é chamada aí uma ira, entre aspas, justa, né? Principalmente no sentido de relatarmos isso ou de atribuirmos a ira de Deus, mas esse não é o propósito de falar aqui nesta noite sobre a ira de Deus, ok? Nós vamos falar da ira no sentido da vida cristã do homem. Então, olha o Salmo 37:8 diz assim, ó: deixe a ira e abandone o furor. Não te indignes para fazer o mal. Então o salmista vai dizer para que você deixe a ira. Vai em Mateus capítulo de número 5, versículo de número 22, aonde Jesus ele vai comparar a ira, preste atenção, que seriedade isso, aqui ao assassinato, irmãos. Já imaginou? É o que a Bíblia vai dizer. Mateus capítulo 5, versículo de número 22, diz assim: porém vos digo, qualquer que sem motivo se encolerizar, aqui, né, é esse estado em que a pessoa chega do ódio, né, dos estágios aí que a psicologia diz, que a pessoa vai passando de uma simples emoção a uma cólera a ponto da pessoa, né, odiar outra pessoa. Então Jesus usa essa expressão aqui, encolerizar. Contra o seu irmão será réu de juízo, e qualquer que chamar o seu irmão de raca, essa palavra aqui tinha como sentido de cabeça vazia. Diz que o sinédrio, se uma pessoa chamasse a pessoa de louca ou de cabeça vazia, ela poderia ser levada para o sinédrio. Então Jesus usa o contexto em que ele está vivendo, né, ali, e principalmente perto dos religiosos daqueles dias, daqueles que tinham uma aparente espiritualidade, como nós estamos falando. Jesus vai entrar no cerne da verdadeira espiritualidade. Aí ele vai dizer aqui: qualquer que chamar o seu irmão de raca, né? Algumas Bíblias podem dizer louco, né? Será réu do sinédrio, e qualquer que lhe chamar de louco será réu do fogo do inferno. Olha que coisa séria isso daqui. Então, quando a Bíblia diz aqui encolerizar, o texto aqui quer dizer aquele tipo de pessoa, irmão, que ele, dentro do coração, ele não executou a pessoa, mas dentro do coração, o que aconteceu? Ele se irritou tanto, que ele foi passando esses estágios, e ele chega a um ódio, e ele mata a pessoa dentro dele. Entende? Ele fica tão irado com aquela pessoa. Por exemplo, hoje mesmo nós tivemos um exemplo, né? Eu estava falando com a minha esposa, e acredito que todos os irmãos viram, e eu disse: olha, tem tudo a ver com o que nós vamos falar hoje. Aquela tragédia que aconteceu no Rio Grande do Sul aí, né? De Santa Catarina, de um homem, de um louco, que entrou dentro de uma escolinha e matou 5 crianças a machadada. E aí vão entrevistar o pai. E o pai é um cristão, irmão. Olha só. E aí, irmão, para você pensar nesta noite qual seria. Não dá, né? Eu sei. Para a gente se colocar. Mas como seria a sua reação? Para o sentimento. E aí ele dá a entrevista falando que os princípios que ele tinha na vida dele, né, não permitia ele odiar um homem daquele. Você já imaginou? Ele diz: olha, eu sei que muitos podem estar desejando que eu, e alguns deles podem até ter razão, ele diz, que eu o odeio, que eu desejo matar, mas os meus princípios não permitem isso, porque eu sou um cristão. Isso é uma espiritualidade que nós estamos falando. Você já imaginou isso, irmão? Pare para você pensar. Nós estamos falando que isso não vem de nós. Quem que faz isso na nossa vida? O Espírito Santo de Deus. Isso é algo que vem da parte do Espírito Santo, do nosso relacionamento. É da pessoa que está sendo guiada, não pela carne, porque a carne leva ao assassinato. Sim ou não, irmão? A matar. Pensa na carne. A pessoa que vê ali a cara de um indivíduo daquele, que diz que foi influenciado por uma fase no videogame, que mandou que ele entrasse ali e fizesse aquilo. Então, você imagina, né?
O que você pensaria a respeito de um homem desse? Não, ele deve ser odiado, ele tem que matar, ele tem que pagar, né? E às vezes a gente não faz, mas isso dentro de nós. E aí Jesus, ele vai para um outro nível. Se a pessoa era condenada simplesmente por ser pega no ato, né? Aqui Jesus diz, não, nós vamos entrar interiormente na vida da pessoa. Então nós estamos falando de espiritualidade cristã. Então olhe para dentro de si. Às vezes você não matou fisicamente, não agiu literalmente, mas dentro de você. E aí, é aí que Jesus está pegando. Por quê? Porque os fariseus olhavam para Jesus que ele estava quebrando o sábado. Só que dentro deles, eles estavam dentro da sinagoga, no lugar, a igreja daqueles dias, né? Passando-se por pessoas espirituais, mas estavam procurando em Jesus alguma coisa para fazer o quê? Para matar ele, irmão. Só que quem olhava e não tinha essa capacidade, né, esse atributo divino que Jesus tinha, olhava para aquelas vestes, né, largos filactérios, franja, quanto maior, mais espiritual, os seus rituais, centenas, 600 e poucas leis que eles seguiam. Quem olhava para eles diziam assim: olha, esses homens são perfeitos, jejuam 3 vezes, dão os dízimos de tudo. Quem olhava assim e falava: olha, verdadeiramente é muito bonito. Aí Jesus chamava do quê? Sepulcro caiado. Por quê? Porque por dentro, pode ser que de imediato eles não atiravam a pedra, mas aqui dentro, entende? Eles estavam maquinando matar a Jesus. E aí Jesus, ele vem, e é bem interessante que ele diz aqui, ó: aquele que se encolerizar, se irar a ponto de odiar ao outro. O que o Champlin ele diz? Olha o que o Champlin comenta nesse versículo. Ele diz assim, ó: para Jesus, a atitude de ira contra um homem é um crime sério. Então observe que é um crime aos olhos de Jesus, assim como o assassinato, a ira, o ódio contra alguém. Imagina isso. Olha que coisa séria, né? E aí o Champlin continua dizendo: tão sério que merece o mesmo castigo imposto ao assassino. Então Jesus ele vem e ele diz: olha, assim como o assassinato é a ira, assim como o assassinato é um pecado sério, a ira também. Então, quando nós olhamos aqui, é interessante o que o Champlin ele vai dizer, porque ele diz assim, ó: Jesus não advoga que a ira seja punida com a mesma morte. Entende? Ele não está dizendo aqui que a pessoa que irou deve-se ser condenada como assassino. Ele ilustra no sentido do peso que é, da seriedade que é o pecado. Então quando ele usa essa palavra aqui, com essas palavras, o quanto era sério o pecado da ira, Jesus está querendo descrever. Então a presença da ira na vida do homem vai nos mostrar aqui, ou vai indicar, segundo Jesus, a falta de amor. A ira, aqui, esse se encolerizar contra o outro, o ódio, está relacionado com a falta de amor pelo próximo. Então, observe a seriedade que é. Mais ainda, a Bíblia ela descreve então a ira como uma obra da carne. Veja que a ira ela é séria, não é uma coisa qualquer, não. Então, né, a gente vai ficando irado e tal, no trânsito, e aquilo vai tomando, e xinga daqui, xinga de lá, entende? Vai, né, vivendo às vezes dentro de casa, fica irado, vai quebrando as coisas. Observe que na vida cristã, nós precisamos ter uma mudança. E essa mudança, ela não vem simplesmente de hábitos naturais. É o relacionamento com o Espírito.
Isso vai vir mediante a influência do Espírito Santo na sua vida. Então você vê um homem falando como hoje, falando ali, e isso está relacionado à sua comunhão com Deus. Não é outra coisa, irmão. Eu não sei se vocês viram também, há alguns anos atrás, um jovem que foi assassinado por um amigo. O pai dele foi lá, matou o jovem que matou o filho dele e se entregou. E foram entrevistar ele. Ele disse assim: eu não estou arrependido. E se ele ressuscitasse, eu mataria ele de novo. Porque ele tirou de mim o que eu tinha de mais importante na minha vida. Observe que ele, diferente desse que eu estou falando, irmão, ele estava sendo guiado pela carne. Um está sendo guiado pelo Espírito. Ainda que ele, fique nesse estado de ira, nós vamos ver que ele não vai aqui se encolerizar, como Jesus está dizendo, se transformar num órgão. Então, Gálatas 5:20 vai dizer aqui que a ira, ela é uma obra da carne. Olha só, deixa eu ler para os irmãos algumas coisas que eu escrevi hoje aqui. Na raiz da ira, com maior poder de destruição, está a dor. Ou seja, quando você vê uma pessoa irada, a ponto de destruir a vida de outra pessoa, por detrás desta ira está a dor. Entende? Então pare para você pensar nesta noite que a dor, ela pode causar na vida da pessoa a ira. Ela pode aqui trazer aqui para a vida dessa pessoa, a princípio, ela começa quando o indivíduo sente que foi enganado, maltratado ou rejeitado. Então, observe como que a ira, ela começa. Então, pode ser que seja algo que aconteceu com você. Você foi traído por um amigo. E de repente, aquilo vai dentro do teu coração. Você, como servo de Deus, você vai entender nesta noite aqui que nós, como seres humanos, isso é um sentimento que nós podemos nos irar. E veremos que a Bíblia ela não condena a ira, mas o que a ira pode causar. Então, por isso que a Bíblia ela vai ser bem taxativa relacionada ao perigo da ira. Por isso que nós estamos falando de vencê-la. Entende? Então pode começar, às vezes, num trânsito, uma coisa, ou às vezes numa discussão familiar, irmão. Um irmão com o outro, ou dentro de um trabalho. Alguma coisa que vai despertar esse sentimento. E aí, o que acontece? Observe que ela pode começar de uma maneira, muito branda. Porém, olha só, através de uma afronta, você foi afrontado. Através de uma ofensa, você foi ofendido, e aí, ou desrespeitado, ou também, irmão, algo até imaginário, algo que você presume, não aconteceu, mas você imagina algo contra alguma pessoa. Não, essa pessoa me prejudicou, essa pessoa falou de mim, essa pessoa me caluniou, essa pessoa fez algo que me ofendeu. Isso também pode ser imaginário. E aí, nós vamos fazendo o quê? Remoendo ela aos poucos. Preste atenção, a seriedade. E aí, você pode dizer: não, mas eu sou crente, e é para crente que nós estamos falando. Por isso que o nosso propósito aqui é falar da espiritualidade cristã. Observe que nós estamos falando de seres humanos, pessoas que estão em pé e podem cair. Então, observe que algo pode ser muito sutil, como nós estamos falando aqui. Mas aí, o que vai acontecendo? O tempo vai passando, e essa raiva não resolvida, essa ira não resolvida, um desentendimento que não foi resolvido, ou na sua cabeça, ou propriamente, diretamente com essa pessoa. Aquilo que Jesus ele disse: se te ofenderam, você vai lá, encontra, peça perdão antes de vir ao altar, ou você mesmo em sua cabeça, diante da presença de Deus ali, acertando essas coisas.
você vai deixando. E cada vez que você vê aquela pessoa ou alguma situação que desperta isso vai crescendo dentro de você. E às vezes você vai afagando isso. Observe que nós estamos falando que a ira, nesse sentido, é um pecado. E um pecado que vai crescendo. Um pecado que vai continuando. Então, a pessoa às vezes não entende, tá? Aí ela vai sendo fomentada, entende? E alimentada, e é regada, às vezes por nossos próprios pensamentos. Então, a pessoa começa a imaginar, a pensar. Às vezes a outra pessoa nem sabe, irmão, mas a outra pessoa está aqui, fomentando aquilo dentro. Olha a seriedade disso, né? Então isso vai crescendo. E se essa ira, irmão, ela não for apaziguada, isso abre uma brecha. E é por isso que nós precisamos entender, irmãos, nesta noite, aquilo que nós iremos ler que Paulo ele vai falar. Ou seja, quanto mais tempo a pessoa permite que a ira continue, maior perigo de desenvolver características pecaminosas, porque pode te levar a essa ira, entende? Você começa a ficar num estado ali de alerta, irmão. Por quê? Porque às vezes aconteceu algo, você não resolveu aquela situação, e agora aquilo você começa a fomentar. Você permite que aquilo vai crescendo dentro de você, e vai passando dos estágios, irmão. E algumas coisas que acontecem ao longo do dia, ao longo da sua vida, desperta aquilo novamente. E você não corta isso, você não elimina. Aí a Bíblia vai dizer que isso pode abrir uma brecha. Olha só o que diz Efésios capítulo 4, versículo de número 27. Ou seja, aqui pode começar a despertar aqui características pecaminosas da sua vida. Então começa, irmão, com uma simples sementinha, mas começa a crescer, às vezes, irmão, né? Coisas que pode ser até um desentendimento entre uma nora e a sogra, entre dois amigos, na empresa, até no trânsito, irmãos. E a gente não controla isso, vai deixando, e isso vai fomentando, isso vai crescendo, e isso pode abrir em nossa vida uma oportunidade para o diabo. Isso pode abrir uma oportunidade, uma brecha para o diabo. Olha o que Paulo diz aqui: não deis lugar ao diabo. E esse versículo está relacionado com o versículo de número 26, que está exatamente falando da ira. Entende? Então, irmãos, se o amor aqui é a característica de Deus maior, né? O ódio caracteriza-se o diabo. Aquilo que o amor é para Deus, o ódio é para o diabo. E de repente você, como cristão, começa a permitir que isso entre na sua vida. E você vai aceitando essa semente que está crescendo e pode virar uma árvore. Às vezes por um desentendimento que você até mesmo tinha razão. Você estava certo. Você foi até injustiçado. Entende? É algo que é até compreensível o que fizeram com você. Mas o que acontece? Você não poda isso, você não corta. Aí olha por favor, Provérbios capítulo 30, versículo de número 33. Preste bem atenção, que eu estou dizendo que vai abrir uma brecha. Vai abrir uma porta para o diabo. Então, olha o que Provérbios 30, 33 diz: porque o espremer do leite produz manteiga, o espremer do nariz produz sangue, e o espremer da ira produz o quê? Contenda. Olha só, espremer no leite vai virar manteiga, espremer no nariz vai sair sangue, mas espremer, a pessoa permitir e ficar ali
espremendo a ira, ou seja, pensando, olha o que ele fez. Entende? Vai nascer ou vai gerar o quê? A contenda. Esses dias aconteceu aqui em Santo André, né, em Mauá, na verdade, uma tragédia. Um rapaz em que até o jornalista lá, o Cabrini, ele entrevistou o rapaz era um soldador, trabalhador, tinha a sua vida, não uma vida comum. Os amigos do trabalho não falaram mal, o dono da empresa não falou mal, mas por causa de um desentendimento com o RH, com uma moça do RH no trabalho, por causa de R$150, R$150, irmão. Entende o que é isso? Esse homem acorda mais cedo, vai até o posto de gasolina, compra gasolina, traz, fica esperando o marido da esposa, que um dia anterior, ou alguns dias anteriores, eles haviam batido boca, discutido. Aí você fica imaginando, olha, ele espremendo de noite a ira, pensando, não dorme, pensando, e às vezes está abrindo uma brecha, e não está vendo, e aonde a seta do diabo começa a entrar, né? O inimigo começa a semear pensamentos, começa a colocar esses sentimentos perversos, né? Lembre-se, aquilo que Billy Graham, ele disse, que a tentação é um grito do lado de fora, para que o velho homem desperte do lado de dentro. A tentação é olhar pela fechadura, abrir a porta, é ceder a tentação para que o diabo entre. E é assim, às vezes a pessoa começa a escrever. Aí o rapaz esperou, chegou ali, e sabe o que ele fez? Jogou combustível e colocou fogo no outro, irmão. Você já imaginou isso? Irmãos, que coisa terrível. Então, preste atenção, ó. Em qualquer estágio ao longo desse processo, a ira, ela pode vir à tona de forma de violência, de agressão aos outros, e pode ser que eles nem tenha sido o primeiro a iniciar. Ou seja, às vezes você encontra uma pessoa, essa pessoa já veio, irmão, dando coisa, a pessoa fala, não fiz nada, mas essa pessoa, às vezes ela está ali, ó, né, sendo fermentada por esse sentimento de ira, e às vezes pode sobrar para você no trânsito. Eu esqueci o nome de um filme que nós assistimos, irmão, e que filme? O rapaz tem uma moça que está no trânsito com o filho. Você lembra do nome, irmão? Era Fúria alguma coisa. E o rapaz vem com o carro para... O Dia de Fúria. Não é o Dia de Fúria, é um outro. O Dia de Fúria também tem tudo a ver, mas é um outro. Na verdade, quem para o carro é esse cara. O filme começa assim, ele parado no sinal. E uma mulher vem, está com um filho, acho que ele não levar ele para a escola, o sinal abre e o cara não sai. O que ela faz? Começa a buzinar. O cara sai com o carro, a mulher toda irritada, só que para no outro sinal. Quando para, ele vai do lado novamente, para do lado dela e diz para ela assim, pede desculpa. E o filho fala, mãe, pede. Não sei o que, ela está, né, na razão dela, estava atrasado. Irmão, e a partir dali começa o inferno. O cara, ele tinha acabado de matar a esposa e o amante da esposa. Ele estava naquele sinal parado ali, pensando, ele tinha acabado de matar. E quando a mulher para, ela não sabe com que ela está lutando. Já é uma pessoa, irmão, que está fermentada pela ira. Isso trouxe para mim, eu disse para minha esposa, isso traz para nós uma grande lição, que a gente não sabe o que está acontecendo na vida de pessoas que estão ao nosso redor, que nós encontramos por aí. Aonde nós precisamos ter sabedoria, irmão. Porque às vezes no trânsito, aí você pensa, eu só buzinei. Só que tem alguém ali que está sendo fermentado por um sentimento aí de ofensa, de traição, de alguma coisa, e você não sabe.
E ali, irmão, traz uma destruição. Ele acaba com o filme se dá uma perseguição depois desse homem a essa mulher, acabar com a casa dela, com a vida dela, porque ele ficou tomado, já estava, né? E aí ele quer matar ela. Algo terrível. Então, observe aqui que a ira, ela tem estágios, entende? E ela pode, como eu disse aqui, acaba atacando, agredindo pessoas que às vezes não foram nem quem iniciou, incitou, agrediu ou falou. Mas olha o que eu estava lendo um livro hoje, achei muito interessante, e o John Koblitz, ele diz assim, ó: são muitas as feridas causadas pela ira, feridas físicas, emocionais e espirituais. A ira mata as pessoas, transforma os filhos em rebelde e desintegra as famílias e divide as igrejas. Então, falando de ira, fala que a ira, ela pode ser algo que desperte até nos nossos filhos rebeldia. Casa onde a pessoa é extremamente irada, destrói relacionamentos. Olha que coisa séria. Então, a ira, como tantos outros pecados, ela também machuca aqueles que estão a extravasando. Olha o que diz Jó, capítulo 5, versículo de número 2. Na tradução atualizada diz assim, ó: a ira do louco o destrói. Olha só. Então, a ira, ela não só machuca o outro, mas ela machuca também a pessoa irada. Porque isso vai destruindo a vida da pessoa. Olha o que Seneca, o filósofo Seneca, que foi conselheiro de Nero, ele diz, olha o que ele diz: a ira é um ácido que pode causar mais dano ao vaso em que está armazenado do que aquilo sobre o que é derramado. Então, uma pessoa irada, não só quem está ao lado dela sofre, mas ela em si sofre ainda mais. Que coisa séria isso! Olha só, a ira é citada juntamente com a amargura, a cólera, a malícia, a calúnia, como atitudes das quais os cristãos devem se livrar de uma vez por todas. Então, assim como a calúnia, assim como o orgulho que nós já falamos aqui, a ira também está na lista daquelas que o cristão deve largar. Veja aí, por favor, Colossenses 3 e 8. Colossenses capítulo de número 3, versículo de número 8. Então, quem sabe você está aqui, e você, irmão, né? Se ira. E não é simplesmente o fato de se irar, mas você permite que esses estágios vão crescendo. Não é aquela ira que passa, ou quem sabe você vem alimentando isso. E nós estamos vendo que a Bíblia vai dizer aqui que nós devemos deixar a ira. Colossenses 3, versículo 8, diz assim: mas agora, né? Esse mais você sabe que tem, né, no sentido de se contrapor àquilo que vem anterior. Então, agora o que Paulo está dizendo aqui é que a vida deles, antes de ser cristão, era de uma maneira, a sua, a minha, era assim. Mas agora, ele diz assim, ó: despojai-vos também de tudo. Então, eu já expliquei essa expressão para os irmãos de despojar, que tem o sentido de como tirar uma roupa, se despoje, no sentido do velho homem. Entendeu? Você agora precisa entender a seriedade da ira também. Porque às vezes nós não olhamos para a ira como algo, né, que seja um pecado, às vezes se torna até bonito. Para nós falarmos, não, eu não deixo quieto não, irmão. Eu não levo desaforo para casa de jeito nenhum. E eu sei o que eu estou falando, irmão. O que é isso? Não é fácil. Mas observe que a Bíblia ela vai nos dizer, e principalmente quando formos estudar o oposto disso daqui, que é a mansidão, nós vamos ver o maior exemplo que nós temos de Jesus sendo cuspido, tomando na tua cabeça com caniço. E ele olha, né, quando Pedro pega a espada e corta a orelha de Malco, e ele diz: Pedro, se eu quisesse,
ó, mas agora despojai-vos também de tudo. Aí, ó, o primeiro já é da ira. Então, observe que a Bíblia ela vai dizer que nós devemos despojar da ira. Agora vai em Efésios capítulo 4, versículo de número 31. E principalmente no 31 aqui nós vamos ver que esses têm uma relação com o outro. Porque Efésios 4,31 diz assim, ó, toda a amargura, e essa amargura está relacionada com essa insatisfação, às vezes diante de uma ofensa, de uma injustiça, de alguma coisa que aconteceu. E a pessoa vai se tornando uma pessoa amarga. Aí diz, ó, toda a amargura, e diz assim, ó, e ira. Olha aqui, que seriedade. O que nós devemos deixar? Nós temos que deixar isso. Aí ele diz, ó, gritaria, blasfêmias e toda malícia seja tirada dentre vós. Então, principalmente o capítulo 4 de Efésios vai descrever outrora, agora, outrora, agora. Então, observe que nós temos, irmão, que sair de um lugar, crescer espiritualmente falando, aquilo que eu já falei aqui, crescimento espiritual. Já era para você ser mestre, e vocês ainda precisam voltar aos primeiros rudimentos. Já era para vocês estarem ensinando, ou seja, crescimento, desenvolvimento. Então precisa ser tirado. Vai em Tito, capítulo de número 1, versículo de número 7, porque aqui nós temos uma característica do pastor, uma negativa que ele não poderia ter. Olha só que seriedade isso. Tito capítulo 1, versículo de número 7, né? Aqui Paulo vai dizer que o líder cristão não deve ser inclinado à ira, ou seja, nesse sentido da ira aqui é briguento. Versículo 7 diz, porque convém que o bispo seja irrepreensível, não tenha nada que o repreenda, que o condene, como o dispenseiro da casa de Deus, que vai até a dispensa de Deus, não soberbo, já falamos da soberba, e nem iracundo, irmãos. Olha só, então uma característica negativa que o líder não pode ter, um líder briguento, que é iracundo. Olha só, irmão, ciente disso, que a ira ela é prejudicial, e nós no desenvolvimento cristão precisamos crescer. Aquilo que Paulo disse, olha, eu queria falar com vocês como as espirituais, mas não posso, porque vocês são carnais. Nós precisamos nesse momento entendendo que ali carne é diferente de Romanos capítulo 8. Ali o que Paulo está falando de carne é exatamente agora as obras da carne. É o cristão que já foi salvo, como a igreja de Corinto, é uma igreja de Deus. Mostrei para os irmãos no capítulo 1 de 1 Coríntios, chamando de santos santificados, e dentro daquela igreja tinha pessoas ali que você duvidava, mas era a igreja de Deus. Só que eles haviam, irmão, não progredido na vida. Então você e eu também precisamos progredir. Não podemos viver, irmão, uma vida de ira, sempre irado, sempre brigando, sempre gritando. Não! Nós precisamos amadurecer e o Espírito de Deus trazer essa mansidão dentro de nós. As pessoas têm paz do nosso lado, irmão. A gente verdadeiramente entender que vida cristã não é simplesmente uma aparência em suas vestimentas, irmão, mas ela é algo mais profundo. Reflete sim na sua conduta, na sua maneira de vestir, com toda certeza, porque Paulo vai falar a respeito disso, do pudor. Mas o que vai gerar isso é que muitos param só no exterior. É o interior, é ir lá, é o Espírito Santo de Deus trabalhar isso na nossa vida, essa mudança. Então, ciente disso, como que eu posso vencer a ira? Preste bem atenção, irmãos.
Eu estava lendo um conselheiro cristão, ele diz que 50% das pessoas que vão ao seu consultório em busca de uma orientação, de um conselho, 50% estão se relacionando aí, ou estão relacionados com um problema que a ira geraram em suas vidas. 50%, metade das pessoas. Então, às vezes, a gente acha que é uma coisa insignificativa falar de ira. Mas, às vezes, a ira traz problemas tremendos dentro da igreja, no relacionamento, dentro da nossa casa, quando ela não é controlada. Porque você vai ver que ela gera amargura, e a amargura nos priva da graça de Deus, das bondades de Deus, daquilo que Deus ele opera na nossa vida, ele trabalha na nossa vida. Então, preste bem atenção. A Bíblia reconhece que o ser humano fica com raiva. Irmão, não tem como, e a Bíblia reconhece isso. O ser humano fica com raiva, entende? Ela não condena a ira por si mesma. Então não é simplesmente a ira que é condenada. O homem ele fica irado. Mas aquilo que frequentemente acontece como consequência da ira. Então é a causa que a Bíblia condena. Entende, meus irmãos? Então, os seres humanos têm o hábito de deixar a ira prevalecer. A ira que vai nos levar a pecar. Mas, diante disso, nós devemos vencer a ira. E como nós vencemos a ira? Como que vence a ira? Já que nós estamos vendo que a ira ela é tão ruim, ela é tão séria como um assassinato. Ela priva você da graça de Deus. Ela gera consequências, às vezes, na sua vida terrível. Como vencer a ira? Primeiro, não seja dominado pela ira, mas domine ela. Observe, você não pode evitar a ira. Existem situações, existem circunstâncias que às vezes vão gerar a ira em você, vão gerar ira em mim. E nós, como seres humanos, podemos nos irar. Mas o que você precisa aprender? Aprender a dominá-la através da sua reação. Ou seja, você precisa aprender a dominar o seu temperamento. Domínio próprio. Abra por favor aí, mais uma vez em Efésios, capítulo de número 4. Falando agora da ira. Observe como que nós vencemos a ira. Primeiro, não seja dominado. Não permita que ela te domine. Você pode se irar. Mas não permita, irmão, aqui, que ela se torne uma pedra de tropeço na sua vida. Por quê? Efésios capítulo 4, versículo de número 26 vai dizer, irai-vos. Observe, o que aqui está dizendo? Irai-vos. Você pode se irar. A condenação não está em irar, mas na consequência, porque ele vai dizer o quê? E não pequei. Aí ele diz, não se põe o sol sobre a vossa vida, a mudança do dia para o judeu, quando o sol se punha. Então ele estava dizendo mais ou menos assim, né? Aqui existem situações que vão trazer ira na nossa vida. Mas você, principalmente às vezes no relacionamento conjugal, do casal, né? O presbítero Fernando estava até conversando ontem a respeito de um pastor, uma bênção de Deus, irmão, que se desentendeu lá com a esposa. Infelizmente, né, o próprio filho gravou um momento desse e expôs, trazendo consequências tremendas para a vida do pastor, para a família dele. Um momento ali tão pessoal, uma coisa tão séria entre eles, né, que deveria ser tratada no seio ali da família, né, uma coisa tão complicada. E isso acontece na vida conjugal, às vezes dentro de uma igreja. Só que você não pode permitir de que isso, mais uma vez, ela continue. Por quê? Nós temos dentro da Bíblia o que a teologia chama de, aqui até propriamente os teólogos usam, como chamada de ira justa, se assim possamos dizer, ou justa indignação, chamada de justa indignação. O que é uma justa indignação? Quando existem situações que levam você, por exemplo, hoje, imagina, o cara entra lá e mata
Uma criança, né? Não é uma justa indignação? O pai fica irado com ele, sim ou não? Agora, qual que é o erro? É ele se colerizar. É ele permitir que a ira, ele ficou irado com aquele homem. Mas ele não fica apenas irado, ele alimenta a ira. Ele continua a ponto do quê? De levar ele a fazer o quê? A pecar. Então, preste atenção, embora tenhamos a ira ou se irar em certos momentos, não devemos conservar a ira em nosso coração e deixá-la dominar a nossa mente a ponto de termos atitudes precipitadas, impensadas, que podem até causar tragédia. Então não se deixe vencer pela ira, irmão. Se irou, né? Não deixe ela te dominar, domine ela. Olha o que o Champlin diz. Ele diz assim a respeito da ira justa e a indignação. Algumas vezes elas são justas, visto que impede algum abuso ou ameaça contra o próprio indivíduo ou contra o trem. Então, por exemplo, nesse sentido, entra uma pessoa dentro da sua casa, diferente do assassinato, é a legítima defesa. Você defende o seu lar, você se ira e você se defendeu. Entende? É uma justa ira, uma indignação justa. Um momento ali de você se defender, nesse sentido que ele fala. Agora, observe um exemplo que nós temos de uma justa ira que acabou passando e levando a pessoa ao pecado, acabou dominando. Moisés, capítulo 2, versículo de número 11, vocês lembram? Moisés sai do campo, chega lá, ele vê um egípcio batendo, ele já sabia que era um hebreu. E o que ele faz, irmão? Ele olha para o lado, ele não vê ninguém. Com certeza, irmão, o texto não fala, mas não começou, quem sabe, naquele momento. Moisés vendo aquilo, aquela situação, aquela injustiça que está sendo cometida por aquele bárbaro, entende? Você começa a ver essa situação, você fala, meu, peraí, isso está errado. Só que o que Moisés ele faz? Da justiça, de uma indignação que era justa, vai levar ele a fazer o quê? A pecar. O que Moisés vai fazer? Ele vai agir com a sua própria mão. O que Moisés faz? Ele mata. Então, aqui em Efésios, capítulo 4, versículo de número 26, Paulo está dizendo que quando for acometido pela ira, olha só, preste bem atenção, que ela seja de pouca duração, para que não prejudique a sua vida e a vida do outro. Ficou irado, não permita que isso prorrogue dias, meses, e você alimentando isso. Por quê? Porque isso pode gerar na sua vida uma atitude, irmão, dominado por esse sentimento, por essa emoção, e você agir precipitadamente. Por isso que eu disse que a primeira coisa, se você quer vencer a ira, domine ela. Por quê? Olha o que diz em Gênesis, capítulo de número 4, vai lá, já estou finalizando. Gênesis, capítulo de número 4, versículo de número 6, quando fala de Caim. E aqui, irmão, é Deus falando com Caim. Você já imaginou isso? Olha, versículo 6, o Senhor disse a Caim, por que iraste? Olha só, e por que descaiu o teu semblante? Ele ficou irado. A ira mexe com o semblante da pessoa, né? A pessoa ela fica, o rosto revela, que é o espelho da nossa alma, expõe quando a pessoa está irada. E aí, o Senhor diz assim, se bem fizeres, não haverá aceitação para ti. Agora observe, e se não fizeres bem, o pecado jaz à porta. Preste atenção nisso. E para ti será o seu desejo, e ele sobre ti dominará. Tudo que você não domina na sua vida, sabe o que vai acontecer? Vai te dominar. E o Senhor disse isso, relacionado à ira. Olha na NVI, como que diz, irmão? Se você fizer o bem, não será aceito, mas se não o fizer,
fizer, saiba que o pecado o ameaça a porta. E ele deseja conquistá-lo para você, mas você deve o dominar. Olha só, o Senhor olha para o coração dele e diz: olha, está indo no teu coração. A ira, ela quer entrar. O pecado está à porta. Se você abrir, ele vai entrar, ele vai te dominar. E você irá fazer, vai agir, como nós estamos falando aqui, dominado não pelo Espírito de Deus, mas pela carne. Você vai agir agora motivado por esse sentimento. Então, por isso, irmão, nesta noite, não permita que a ira crie raiz em sua alma. Não permita. Já disse aqui, é normal. É do ser humano. A Bíblia não condena a ira, mas a consequência dela, quando permanecida, quando ela é alimentada em nossa vida, a ira deve ser dominada rapidamente. Não deixe ela prorrogar. Ela deve ser dominada rapidamente. Abra aí Provérbios capítulo 29, versículo de número 11. Eu vou ler em 3 versões aqui para você ver. Primeiro na revista e corrigida. Um tolo expande toda a sua ira. Olha só. Ou seja, a Bíblia, ela demonstra essa pessoa que não tem controle, como uma cidade sem muro, e chama de tolo, o que eu chamo às vezes de valente, de não levar desaforo e acabar reagindo às vezes a uma provocação. A Bíblia está dizendo que é tolo quem assim age, ou seja, ele expande toda a sua ira. Mas aí a Bíblia diz assim, mas o sábio encobre e reprime. Olha só. Olha na NVI como diz: o tolo dá vazão à sua ira. Ficou irado, irmão, é normal. Só que quem vai dar vazão à ira, eu vou partir para cima, eu vou brigar, eu vou abrir a boca e vou falar, mediante a esse sentimento, a essa emoção. Irmão, não vai dar certo. Aí a Bíblia diz que o tolo dá vazão à ira, mas o sábio domina-se. Ele fica até irado, irmão, ele até chega a pensar, mas o que ele faz? Ele não se deixa dominado pela ira, ele domina a ira. Quem está me entendendo, irmão? Então, observe a seriedade. Agora, em outra versão, Provérbios 29, 11: o tolo mostra toda a sua ira, mas o sábio controla em silêncio. Ele fica quieto. É aquele tipo de pessoa que, quem sabe, ele sabe que o ambiente ali está gerando, porque nós já lemos aqui que a ira, ela tem uma causa, e às vezes a ira descontrolada está relacionada com uma dor, com uma injustiça, com uma afronta. O que o sábio ele faz? Ele vai sair em silêncio, ele vai se retirar daquele ambiente que pode levar ele a uma consequência pior. Porque ele pode até estar certo, mas ele vai perder o direito. Por quê? Porque aí você se coloca agora como aquele que vai fazer justiça com a sua própria mão. Olha o que Grantoni, em seu livro, Os 7 Pecados Capitais, ele diz: aqueles que se veem casados com uma pessoa que não consegue controlar a ira, vivem com medo constante do próximo acesso de raiva. Então você já imaginou uma pessoa que vive com uma pessoa irada, que tem acessos de raiva constante, quebra as coisas, joga as coisas, sai batendo, sai chutando, sai xingando. O cachorro, quando vê a pessoa chegar, já coloca o rabo no meio das pernas e sai fora, porque sabe que o negócio é estreito, principalmente quando a situação pega fogo. Já entendeu a seriedade? E aqui está dizendo que isso daqui é terrível para quem é casado com uma pessoa dessa. Observe o que a ira ela provoca. A ira provoca maus pensamentos e juízos temerários, ou seja, a pessoa ela começa aqui a admitir coisas que não são verdade como se fosse verdade. Ela começa a pensar, se irar com uma coisa em que ela própria às vezes acha que é verdade, e às vezes aquilo não é verdade. Grito e agitação, blasfêmias e acusações injustas, indignação, que é um sentimento de cólera. Essa palavra cólera dentro da Bíblia tem o sentido de cabeça quente, pegar fogo, ao ponto da pessoa ser dominada por algo.
Então, essas são as consequências, né? Indignação, que é um sentimento de cólera, de desprezo, experimentado diante de indignação, injustiça ou afronta. A manifestação da ira do ser humano faz com que ele demonstre as seguintes características: vive em permanência em estado de impaciência. Pessoa impaciente tem que ser do jeito da pessoa, porque ela está impaciente, e isso causado pelo pecado da ira. Se não for do meu jeito, irmão, o negócio fica estreito. Ela é impaciente, ela não tem paciência com nada. Ela lida com a vida com agressividade, ou é xingando, ou é brigando com agressividade em todos os lugares. Vive dando bronca e não sabe lidar ou conviver com as suas fraquezas e, consequentemente, com as dos outros também. E aí Tiago, capítulo 1, versículo 20 diz: porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Irmão, se você ficar irado, a justiça de Deus não vai ser manifesta por tua vida. Por quê? Porque a ira não vai glorificar Deus. É mais ou menos isso que Tiago está dizendo aqui, que o homem que é provocado e acaba dando lugar para esse ódio, o que ele vai manifestar não vai trazer, irmão, glorificação e a justiça de Deus. Vai trazer problema. Pode ser um crente. Então, na ira do homem não se opera a justiça de Deus. Você precisa entender que, irado, as suas ações não vão glorificar a Deus. As suas ações não vão beneficiar as pessoas, e as pessoas louvarem e dizer: eis aí um santo homem de Deus, eis aí uma serva de Deus. Sabe por quê? Porque a ira deixa a pessoa cega. E aí é por isso que a Bíblia, ela vai dizer em Romanos 12:19 assim, não vos vingais a vós mesmos, ou não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira. Aí a gente pega esse versículo dentro dessa tradução e a gente interpreta que a Bíblia está dizendo assim, não se vingue, mas se ira. Mas não é isso. Se você pegar, por exemplo, a NVI, eu acredito que a NVI, ela já dá um sentido outro para o texto. Então, observe, você foi injustiçado, você se irou. Não permita que a ira te domine a ponto de você agir, porque você agindo na tua ira não manifesta a justiça de Deus. Você vai ser injusto, irmão. Entende? Você vai fazer alguma coisa errada, você pode até se irar, como esse pai que fez hoje. Ele se ira, mas ele não permite que a ira o domine a ponto dele agir com a sua própria mão, levando ao pecado. Entende? Mas ele coloca nas mãos de Deus. Por quê? Aí aqui o texto vai dizer isso: não se vingue, mas dá lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, e eu recompensarei o Senhor. Quando você se ira com uma injustiça e você não age, você se ira, mas não age com a sua mão, você permite que a ira de Deus que venha sobre a vida da pessoa e a sua vingança. Quando você confia em Deus, o juízo, a ira de Deus vem sobre a vida da pessoa. Então, irmãos, eu tive que continuar aqui mais 3 tópicos falando como vencer, mas para não ficar tão puxado, eu vou parar por aqui. No primeiro tópico, quarta-feira, eu dou continuidade. Mas nesta noite, vença a ira. E a primeira lição que nós vamos aprender nesta noite de como vencer a ira é: não deixe que ela te domine. Domine ela, ciente de que você pode até irar, você tem até um desejo, a tentação, mas você não consuma. A Bíblia diz que a tentação não é pecado. Pecado é a consumação da tentação. Você não faz, mas você confia na ira e na vingança de Deus. Então, quando o texto diz aqui: não vos vingueis a vós mesmos, mas dai lugar à ira, não é a sua ira, é a ira de Deus. Mas dai lugar à ira de Deus. Dai lugar à vingança de Deus, à justiça de Deus. Isso nos deixa, irmãos, nós cristãos, eu acredito que mais calmo quando você olha para um texto desse e você olha que dentro da Bíblia há um Deus que ele se ira com a injustiça, ele se ira contra o mal, ele se ira com aquilo que
que não é correto. A justa justiça de Deus. Um Deus que é justo, mas que vê o mal e que retribui segundo a maldade. Então não permita nesta noite que a ira te vença, mas vença a ira em nome de Jesus, dominando-a no nome do Senhor Jesus. Mas isso não é possível pela carne, somente através do Espírito de Deus. É por isso que nesta noite nós precisamos, irmãos, vencer o mal com o bem. E a gente só consegue triunfar no mal sendo cheio da presença do Espírito Santo de Deus. Vamos orar. Pode ficar sentado mesmo. Mas eu queria que você orasse pela sua vida neste momento. Às vezes você que está aqui nesta noite